1988. Enquanto Wall Street se recuperava do crash de 87, um investidor publicava um livro que mudaria para sempre a forma como traders profissionais enxergam o mercado. O seu nome? Stan Weinstein. E o seu método? Stage Analysis. No vídeo de hoje, eu vou te contar a história de um dos sistemas de análise técnica mais respeitados do mundo. Um método tão simples que cabe em 4 etapas, mas ainda assim tão poderoso que continua relevante mais de 35 anos depois. Quem foi Stan Weinstein? Não era um guru carismático, ele era um trader metódico, fundador da newsletter The Professional Tape Reader, uma publicação que se tornou referência entre investidores institucionais nos anos 70 e 80. Diferente de muitos analistas da época, o Weinstein não tentava prever topos e fundos, ele tinha uma filosofia um pouco diferente. Não lute contra a tendência, identifique em qual estágio o ativo está e haja de acordo. Em 1988, ele consolidou décadas de experiência no livro Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets. E aqui está o interessante, o livro não promete fórmulas mágicas, ele entrega um sistema lógico e replicável. Quais são os 4 estágios do Stage Analysis? A genialidade de Weinstein está na simplicidade do seu sistema. Segundo ele, todo ativo passa por 4 estágios cíclicos. Vamos entender agora cada um deles. Estágio 1. Acumulação. O estágio 1 é a fase de descanso do papel. Depois de uma queda, o ativo para de cair e entra em um movimento lateral. O preço fica abaixo ou muito próximo da média móvel de 30 semanas, o volume seca. É como se um lutador estivesse ali recuperando o fôlego. Weinstein dizia: nunca compre no estágio 1. Você não ganha dinheiro esperando. É tentador achar que pegou o fundo, mas a paciência aqui é fundamental. Estágio 2. Alta. Aqui é onde o dinheiro é feito de verdade. O ativo rompe a resistência, cruza acima da média móvel de 30 semanas com volume forte. Topos e fundos começam a ficar cada vez mais altos. A tendência aqui é a sua melhor amiga. Weinstein era categórico. Esse é o único estágio para comprar. Não tente antecipar. Espere o rompimento confirmado, mesmo que pareça que já subiu demais. Ele recomendava comprar logo após o rompimento do estágio 1, com stop abaixo do suporte. Risco-retorno assimétrico ao nosso favor. Estágio 3. Distribuição ou topo. Depois da festa, vem a ressaca. O ativo para de subir e entra em congestão, começa a andar de lado. O preço oscila perto ou acima da média móvel, mas sem uma direção muito clara. É quando os espertos estão vendendo para os ansiosos. Aqui, Weinstein dizia: venda tudo, não seja ganancioso. Muitos traders perdem justamente aqui, esperando mais um pouco de alta. Estágio 4. Queda. A gravidade aqui age forte. O ativo rompe o suporte, cruza abaixo da média móvel e inicia uma tendência de baixa, topos e fundos cada vez mais baixos. Para Weinstein, esse é o estágio perfeito para operar vendido, mas para a grande maioria dos traders, fique de fora, preserve o seu capital para a próxima oportunidade. O sistema de Weinstein não precisa de 20 indicadores. Na verdade, ele usava apenas 3 elementos principais. Primeiro de tudo, o preço. O preço é a única coisa que importa. É a única coisa que paga o trader. Todo o resto é apenas detalhe, ruído. 2. Volume. O volume confirma o movimento. Então, um rompimento sem volume é para se desconfiar. Uma queda com volume baixo pode ser armadilha, apesar de que, segundo ele, uma queda pode sim acontecer com volume baixo, enquanto uma alta, via de regra, precisa de um volume alto no rompimento. 3. A média móvel de 30 semanas, ou 150 dias. Ela é a nossa bússola. Quando o preço está acima, o mercado é de alta. Quando o preço está abaixo, o mercado é de baixa. E quando o mercado está andando para cima e para baixo, zigue-zagueando a média, esse é o momento de lateralização, ou falta de tendência, vamos dizer assim. Você deve estar pensando, isso é de 1988.
funciona ainda? A resposta é sim, e funciona muito bem. Sabe por quê? Porque o Stage Analysis não é baseado em fórmulas mágicas, é baseado em comportamento de mercado. E mercados ainda são movidos por pessoas. E para mostrar para você que o sistema do Stan Weinstein continua funcionando ainda nos dias de hoje, eu vou te mostrar 2 gráficos, então vamos para a tela. Primeiro, eu quero mostrar para você o gráfico da Marfrig, uma empresa aqui da B3, da Bolsa Brasileira. E eu puxei o gráfico desde 2013, 2012 ali, finalzinho. Eu poderia ter puxado até antes, mas ficou bastante informação, acho que já dá para visualizar aqui. A gente começa esse gráfico com um forte estágio 4. Tá? A gente começa a consolidar durante um tempão, a gente ficou basicamente 5 anos, 6 anos andando de lado, um grande estágio 1. A gente pode inclusive visualizar em tempos menores vários estágios acontecendo, mas isso se torna menos importante quando a gente tem a visão macro dessa resistência aqui. E quando a gente rompe, por mais que tenha tido esse crash aqui da Covid, o preço recuperou rápido, a nossa média sempre se manteve ali naquela tendência meio de alta, começou a ficar reta, mas logo subiu. Então a gente inicia com força o nosso estágio 2 aqui. Logo em seguida, a gente começa a consolidar o nosso estágio 3, o preço começa a zigue-zaguear pela média, ela começa a perder aquela inclinação legal de alta dela, e quando a gente rompe esse suporte, a gente inicia com força o nosso estágio 4. Depois a gente perde essa perna de baixo, inicia um estágio 1, depois o estágio 2, e agora a gente está fazendo o que parece ser um estágio 3. A gente perdeu nossa perna de alta, a gente perdeu nossa média, que nesse momento está andando de lado. Então, se a gente tiver o preço fazendo esse movimento aqui de testar esse fundo que foi feito, e isso de fato se provar um suporte, e a gente perder, a gente tem o nosso estágio 3 confirmado, e aí um início de estágio 4 acontecendo. Agora eu quero mostrar para você o gráfico do Bitcoin. A gente está aqui com o gráfico do Bitcoin contra o dólar Tether desde o começo, tá? A gente consegue visualizar como o preço já estava em uma tendência de queda. A gente tem um grande suporte aqui que, quando é rompido, inicia essa perna de baixo. Eu não coloquei os títulos aqui em cima porque você vai visualizar que aconteceram várias coisas. O Bitcoin é bem mais volátil do que ações de forma geral, então o movimento do zigue-zague é muito mais frenético. Mas eu acho que, conforme eu coloquei as linhas de cores diferentes, fica mais fácil de visualizar o que está acontecendo aqui, certo? Então a gente estava nesse processo de consolidação, uma queda forte, depois a gente consolida e estoura para cima, depois a gente consolida andando de lado, inicia a queda, depois a gente inicia um grande movimento de consolidação, esse aqui foi o crash da Covid, né? E depois a gente começa uma alta bem forte, até que a gente consolida novamente no estágio 3. E aqui fica tão interessante que a gente consegue, inclusive, fazer quase como na foto original, né? Os quadrados aparecendo. Porque realmente eles respeitaram pra caramba. Depois a gente inicia esse processo de queda, consolida. E agora, coisa linda. Olha que estágio 2 perfeito no Bitcoin. Agora a gente está vendo o que pode ser um início de estágio 3. Tá? A gente está aqui vendo o preço fazendo uma consolidação bem importante aqui, entre 125 mil e 100 mil dólares. A gente tem o que parece ser um rompimento para baixo desse último fundo aqui, o que também pode ser um fechamento abaixo dessa grande linha de estágio 2. Ainda não é oficial, ainda não me preocupa muito, porque embora a média esteja começando a ficar reta, a gente teve isso acontecendo outras vezes aqui no Bitcoin, tá? E ainda assim a gente continua alta, a gente viu isso acontecer aqui também, e depois a gente simplesmente rompeu de novo e iniciou outra perna de alta. Mas é bom ficar de olho, porque isso aqui pode sim ser o início de um estágio 3. E aí, quem sabe, se de fato o preço começar a de fato perder a força e começar a cair, a gente perca esse suporte aqui com força e inicia um processo de baixa. E aí essa média que está aqui ficando reta pode sim começar a ficar mais inclinada para baixo. E aí o nosso estágio 4 se confirma com o rompimento de um estágio 3. Stan Weinstein não prometeu riqueza fácil, mas ele entregou um mapa, um sistema simples que, se a gente seguir com disciplina, coloca as probabilidades ao nosso favor. E a pergunta não é se o método funciona ou não funciona. A pergunta de verdade é: você tem a disciplina para seguir as regras? Ter paciência durante todo o estágio 1, entrar com convicção e seguir a tendência durante todo o estágio 2, pular fora do trade no estágio 3 e ficar de fora, ou até mesmo entrar vendido no estágio 4. Parece simples, e é mesmo. Agora, fácil? Nem tanto. Mas isso é o trading de verdade, e foi o segredo do Stan Weinstein para se tornar uma lenda em Wall Street.
Street. E para você que gostou do sistema e quer se aprofundar ainda mais em Stage Analysis, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o livro Secrets for Profit in Bull and Bear Markets. Afinal de contas, na minha visão, ele é a leitura obrigatória para todo mundo que quer se tornar um trader de sucesso.